A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui em mais um podcast Faça-se a Música. Miguel, essa semana a Argentina é um país que é notícia no mundo inteiro. Primeiro porque, como todo mundo sabe, morreu o rei do futebol argentino. Eles não chamam de rei, eles chamam de Deus, né? Dios. Maradona morreu na quarta-feira. E então a Argentina assim, foi palco de mais um evento, uma cena realmente digna de Maradona, né? Quer dizer, depois de meses de pandemia, de um lockdown, talvez entre os mais severos, o povo foi para a rua celebrar o Maradona e a morte dele. E depois hoje ali na Argentina, em todo o país, existem manifestações a favor da vida que vão acontecer no país inteiro. E justamente por causa disso, eu aproveitei para dar um apoio para esse país que eu acabei conhecendo pessoalmente em março desse ano. A gente tá com o filme que eu produzi, chamado Human Life, tá tendo uma estreia online exclusivamente para a Argentina. Filme no qual você também tocou, né? A gente gravou uma das músicas das peças para trilha sonora aqui em casa, com você tocando piano. Sim. Mas você tem sangue argentino. Não é? Um sangue argentino misturado com italiano. Como é que é? Conta aí, Miguel. Sim, a minha avó nasceu na Argentina, foi ao Brasil quando casou com meu avô. E o pai dela também é argentino. Já o pai do pai dela eram italianos, né? Era uma comunidade de italianos que se casou entre si. Em Rosário? Não, em Buenos Aires. Sim, ali em Santa Fé, né? Santa Fé, mais ao Santa norte. Fé. Ah, Santa Fé. Depois acabou que eles foram a Buenos Aires. Ah, ok. Mas deixa eu, antes de você contar outros detalhes, deixa eu contar, porque o pessoal está perguntando, tudo bem, a gente liga o podcast para escutar música e de repente começa a falar do Maradona e da Argentina. Não, mas é por que a gente como deu essa introdução falando da Argentina? Porque a gente escolheu falar justamente sobre dois compositores do século XX, dois argentinos, que são Alberto Ginastera e Astor Piazzolla. Alberto Ginastera e Astor Piazzolla. Não é verdade? É verdade. E só antes de entrar no assunto, uma pequena observação sobre a morte do Maradona. Uhum. Eu não sei se chegou a ver, Guto, a foto das pessoas do lado do caixão do Maradona sorrindo e fazendo um sinal de positivo com a mão e tirando foto. Não vi eu. Teve. Quer dizer que... Claro que foram demitidos da funerária, né? Mas eu acho que eu li qualquer coisa. Eu acho que alguém da funerária que de fato junto do caixão aberto, né? E sim, acho que eu li alguma coisa sobre isso. O Maradona ali exposto e a pessoa sorrindo e fazendo sinal de positivo pra câmera. Pois é, rapaz. Que mundo maluco que a gente tá, né? Passando, o sujeito morre e o camarada vai lá fazer selfie. Eu não sei, se a gente tirar o tempo para contar os absurdos que tem acontecido ultimamente no mundo, acho que o sujeito que nasceu de outra geração tem dificuldade para entender, né, realmente. Por isso que é mais fácil ele sair para rua de máscara achando que vai salvar o mundo, porque esse mundo acho que já tá mesmo no caminho da perdição. Mas vamos falar primeiro. Bom, vamos falar rapidinho começando a falar um pouco sobre o Piazzolla, já que o Piazzolla ficou conhecido, quer dizer, no mundo inteiro, talvez falam dele e no geral vão colocar aquele som de bandoneon com algum tango
e vão falar, Piazzolla, era esse, compositor de tango e não sei o quê. Até mesmo, já que a gente está falando da Argentina esse ano, né, nessa semana, tinha vídeo do Maradona, tinha tango tocando e não sei o que lá. Mas a verdade é que Piazzolla, eu não digo que era muito mais que um compositor de tango, mas era no mínimo um compositor que tinha um leque, tinha uma capacidade... era um compositor com ferramentas composicionais que podiam atender qualquer estilo musical, não é verdade? Mas, em se tratando de tango, vamos começar por aí para depois a gente falar sobre outras coisas do Piazzolla. Na verdade, os, digamos assim, tangueiros argentinos não são muito chegados no tango do Piazzolla, não é? O Miguel. Existe uma crítica muito forte direcionada ao tango do Piazzolla por ele inserir elementos que não são de origem argentina, não são de origem do tango, muitos deles com origem no jazz, algumas dissonâncias que são típicas do jazz, ele inseriu no tango, instrumentos como o baixo elétrico, guitarra elétrica, bateria, ele inseriu no tango, então gerou uma discussão, teve gente inclusive que chamou ele de o assassino do tango. E o termo que eles usam para indicar a música do Piazzolla é o novo tango. Então, dá para ver que não entrou bem na definição da música tradicional, né, do tango tradicional. No entanto, ajudou muito a divulgar o tango no exterior, né? Ele teve sucesso no exterior antes de ter sucesso na Argentina. Eu diria até teve sucesso no exterior e, portanto, teve sucesso na Argentina, porque as mudanças que ele inseriu no tango não foram muito bem-vindas. Exatamente. E ele foi... isso é uma... Bom, ele foi aluno da Nadia Boulanger, né? Ele estudou em Paris com a Nadia Boulanger. E me parece que ela mesma, assim, ele compunha uma série de, como a gente falou, em outros estilos e tudo mais, mas parece que a Nadia Boulanger mesmo incentivou o Piazzolla a se concentrar nessa raiz portenha que ele tinha muito forte na personalidade dele e, obviamente, em tudo que ele escrevia. E parece até mesmo que por indicação dela ele se concentrou em compor essas peças, como você bem disse, que misturam não só elementos do jazz, mas digamos assim, da música de concerto, né, com referências do tango argentino, né? Sim. Quer dizer, aqui a gente faz a ligação justamente com a grandeza também, certamente teve uma influência muito grande sobre o Piazzolla, que foi a professora dele, uma das professoras dele, que foi a Nadia Boulanger, né? Ele teve a sorte de ter uma formação muito ampla e, ao mesmo tempo, às vezes é um azar para a pessoa, porque ela tem dificuldade de se situar na sociedade, de se situar na profissão. Ele, quando ele era muito pequeno, ele foi aos Estados Unidos junto com os pais dele, se mudaram, morou alguns anos nos Estados Unidos quando era uma criança. E lá ele recebeu o primeiro bandoneon de presente do pai dele, que comprou numa loja de penhores. E em casa escutava CDs escutava discos de tango do Carlos Gardel e Carlos Gardel na época era o principal artista de tango no mundo inteiro e que inclusive chegou a convidar o Piazzolla para fazer parte da orquestra, da sua orquestra. E isso foi se não me engano, em 1924. Não, 24 não, ele era muito pequeno. Agora não me lembro o ano. Mas convidou o Piazzolla para tocar bandoneon na sua orquestra, do Carlos Gardel, e o pai do Piazzolla não deixou. E foi a sorte, porque naquele ano... Pois é, sorte, né? Naquele ano, o avião do Carlos Gardel, junto com toda a orquestra, teve um acidente e morreram todos. E o Piazzolla dizia... Se meu pai tivesse deixado eu ir naquele voo, em vez de tocar bandoneon, eu estaria tocando harpa.
Você vê como é importante a virtude da obediência, né, Miguel? É. Esse é o humor por tantos argentino. motivos. É, Esse é o humor é argentino, verdade. exatamente. Portenho ainda mais, né? Sim. E Então teve. Então esse negócio de tocar numa orquestra de tango ficou como um sonho não realizado para ele. Quando eles voltaram a Mar del Plata, que é a cidade original deles, na Argentina, ele acabou entrando numa orquestra típica de tango do Aníbal Troilo, e foi como se tivesse realizado um sonho para ele. E entrou inicialmente substituindo um bandoneonista que estava doente. Quando o bandoneonista voltou, o Aníbal Troilo quis que o Piazzolla continuasse como quarto bandoneonista, então fez um espaço para ele. O Piazzolla também virou o arranjador do Aníbal Troilo. E então o Piazzolla trabalhava de noite tocando tango e de manhã ele ia assistir os ensaios de orquestra que tinham em Buenos Aires. E começou a ter aulas de composição com a Rinastera. Sim. A conselhos do Rubinstein, que na época morava em Buenos Aires. Olha só. Buenos Aires era uma metrópole, né? O Arthur Rubinstein, vamos pensar, morava lá. E começou a ter aulas de composição com o Rinastera, a conselho do Rubinstein. E foi o Rinastera é um compositor que não tem origens no tango, não tem origens apesar de se inspirar muito na música popular, né? Ele não teve a sua formação nesse meio. Inclusive, houve alguns problemas de relacionamento entre o Rinastera e o Piazzolla, mas dá para se dizer que o Rinastera sempre aconselhou muito bem o Piazzolla. Tanto é que foi a conselho do Rinastera que o Piazzolla foi a Paris ter aulas com a Nadia Boulanger. Na verdade, o conselho do Rinastera, ele apresentou uma composição num concurso que teve em Buenos Aires, e como prêmio desse concurso ele ganhou uma bolsa de estudos em Paris. Aí, olha só, ele deixou os filhos morando com os avós, e foi ele e a esposa a Paris estudar. Caramba! Tu vê pra ver o sacrifício que esse cara fez para se aperfeiçoar, né? Para conhecer mais. E chegando em Paris, ele disse: bom, deixar aqui o tango de lado, o negócio é mais sério, né? Começou foi mostrar para, bem como tu tinhas dito, Guto, começou a mostrar para Nadia Boulanger as composições sérias, entre aspas, que ele tinha feito, e não teve nenhum entusiasmo da Nadia Boulanger. Quando ele mostrou as composições com bandoneon, que eram tangos, né, vamos dizer assim, mesmo que os argentinos não estejam todos de acordo com isso, mostrou os tangos para Nadia Boulanger, aí sim que ela se entusiasmou e disse: não, é nessa direção aqui que tu tens que ir. E estava certo, né? Então, por que eu disse que ele é um compositor que teve uma formação muito ampla? Porque ele tinha, de um lado, a parte da música prática, né? A parte da música que se fazia todo dia, que era o ganha-pão dele, que era o tango. E da outra parte ele tinha aquilo que dava inputs de criatividade para ele, que foi o que contribuiu para colocar o epíteto de novo na frente do tango que ele fazia. E então, dá para se dizer que graças a isso ele desenvolveu uma personalidade própria, né? Com certeza. Sim, o Piazzolla é um dos compositores que a gente escuta uma nota ali e já sabe que trata do Piazzolla, né? Isso é com certeza uma característica, uma virtude que todo compositor acho que sonha e que tenta de ter de poder na sua música falar rapidamente assim com o seu público, com o seu ouvinte, né? É verdade. Mas você que é um
porto-alegrense portenho, você aí justamente nos trouxe a informação que o Piazzolla estudou com Ginastera antes de conhecer, de seguir para Paris para estudar com a Nadia Boulanger. Então, a gente acaba falando um pouco sobre o Ginastera. Sim. O Ginastera tem peças para piano também? Tem. Importantes, não é? Sim, bastantes até. E você chegou a tocar bastante coisa dele? Eu não. Eu não Não. cheguei a tocar. Mas nós vamos colocar na descrição ali alguns conselhos de audição pro pessoal, com peças do Ginastera para piano. E ele usava muitos aspectos da música popular. Aí tem uma outra questão. Na Argentina, dá para se dizer que historicamente o país sempre foi dividido em dois mundos. Um era Buenos Aires e o outro era o resto da Argentina. E inclusive chegou a ter muitas guerras, teve gente morta em função dessa diferença. O Buenos Aires sempre almejou ser a capital autoritária do país, né? E sempre centralizou não só a riqueza, mas também a cultura. E o outro mundo é o mundo campeiro, o mundo do gaúcho. É interessante como na Argentina a palavra gaúcho não é tão bonita como pode ser no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul as pessoas têm orgulho de ser gaúchos. Na Argentina já não é tão... As pessoas não têm tanto orgulho assim de ser gaúcho como no Rio Grande do Sul. Porque para quem vai a Buenos Aires, não é... Às vezes pode ser... É como dizer que a pessoa é do interior, sabe? Algumas pessoas não têm muito orgulho disso. Então, o tango é o exemplo da música de Buenos Aires. Não, o tango não é uma música de campo. O tango é uma música de cidade. Nasceu no porto da cidade de Buenos Aires. Sim. E a música do campo é outra. E é essa outra música que inspirava o Ginastera. Sim. A música do gaúcho, a música campeira, a música... O Pampa é muito presente na música do Ginastera, presente em todas as fases dele, naquela parte mais calma, mais tranquila e mais grandiosa também. O Pampa é como se fosse um mar de terra, né? Um mar de grama que a gente não enxerga o fim. Então é um outro mundo, né? E é bom que a gente pegou esses dois personagens porque cada um é exemplo de um deles. Sim. E o Ginastera acaba tendo... Você falou um pouco do sucesso no exterior, que acabou levando o nome do Piazzolla, dando força ao Piazzolla dentro da própria Argentina. Primeiro ele obteve sucesso no exterior, depois na Argentina. E com o Ginastera também aconteceu alguma coisa parecida, pelo menos em algumas peças dele, né? Por exemplo, a ópera dele. Eu estava ouvindo mais uma vez, pelo menos alguns trechos aqui de Bomarzo, que é uma ópera de 64, eu acho, do Ginastera. Ele, enquanto a sua estreia em Buenos Aires foi um insucesso, em Washington foi aclamadíssima, foi super conhecida, foi Ginastera elevou-se ao patamar de compositor conhecido mundialmente. Uma pergunta aqui, que você acha que a gente sofre, o latino-americano ainda sofre com isso, de não conseguir colocar os compositores latino-americanos no devido lugar? Quer dizer, dar a devida importância para os compositores dentro do próprio país, ou isso você acha que é mais um problema de mercado? Quer dizer, o mercado musical depende um pouco de certos centros. Quer dizer, uma época foi a França, onde, por exemplo, Villa-Lobos... quer dizer, no século XX, a primeira metade do século XX, a França era o grande centro onde
onde os compositores podiam ter projeção internacional, junto com os Estados Unidos, que hoje se tornou, obviamente, pelo menos algumas décadas atrás, se tornou o centro, Nova York, onde tudo acontece, tudo mais. Você acha que isso é mais uma questão de mercado ou o que é, Miguel? Eu acho que o Brasil, a Argentina, a América Latina, de modo geral, algumas exceções, tem um complexo de inferioridade muito grande. E não só não achar que nós não temos músicos de qualidade, mas principalmente não achar que nós não temos capacidade de julgar quem são os músicos de qualidade. E quando o julgamento vem do exterior, nós aceitamos. E às vezes a gente pensa, podia ter valorizado antes, né? Às vezes é como não sei, num casamento, por exemplo, uma vez eu vi essa história essa semana, acabei lendo, que no casamento o marido não valorizava a mulher, porque via todo dia, enfim. Aí chegou um dia que ele viu a mulher se apresentando seu trabalho e tal, sendo muito reconhecida, e ele disse, mas eu podia ter percebido o valor dela antes, né? É um pouco como nós aqui no Brasil e na América Latina em geral. A gente, quando vê um artista próprio tendo sucesso no exterior, a gente deveria se perguntar, mas eu não devia ter visto isso antes. E nós temos sim artistas de qualidade, nós temos sim capacidade de perceber quem são. Nós temos capacidade de montar o nosso próprio julgamento, assim como temos capacidade de fazer a nossa própria arte. E eu acho que vamos dizer uma coisa positiva também do Brasil. A música que a gente chama de MPB, música popular brasileira, é um fenômeno que não existe em quase nenhum outro país do mundo. O fato de ter um mercado nacional com uma grande característica própria que dê tanto certo, né? Que tenha tantos ouvintes, vamos lembrar, é nacional. Então, isso, por outro lado, é uma coisa positiva que nós temos no Brasil. Eu acho que podia, talvez como Piazzolla, né? Que as pessoas da música do tango tradicional não aceitavam muito o que o Piazzolla fazia, talvez nós também no Brasil possamos aprender um pouco a aceitar o que artistas novos com criatividade fazem com a música popular brasileira também. Sim, isso é uma coisa que eu acho que até mudou nos últimos anos. É um pouco 880, né? Você vê pessoas falando, não, a música do Brasil é a melhor do mundo. Então, assim, o Brasil, em particular, tem essa coisa do 880 mesmo, né? Como se diz em italiano, ou é o melhor do mundo e tudo é aqui, ou não acontece nada, né? E essa é uma coisa que acho que mudou um pouco o formato, né? Mas a gente continua sofrendo desse problema aí de não valorizar de não dar a medida justa, porque ainda se espera pelo menos um ok do lado de fora, né? Pelo menos tem que sair uma matéria no jornal tal, na revista tal, fulano tem que falar do compositor, para daí depois dar alguma enfim, a atenção devida, né? Sim. Mas voltando, aí o que acontece é porque eu justamente estive em Buenos Aires em março, e daí depois acontece que hoje em dia no turismo, que agora obviamente tudo mudou depois de meses desse Covid-19, mas é cheio de casa noturna lá, enfim, casa noturna talvez não é o nome apropriado, mas é de boate, de espetáculo com o nome do Piazzolla, né? Com tango e não sei o que, quer dizer, ele acabou no final das contas, depois de morto, virando também uma referência, até mesmo talvez para quem, ali em Buenos Aires, onde
ele não era visto como um tangueiro verdadeiro, né? Mas já o Ginastera, onde é que é o espaço do Ginastera? Ele ficou realmente nas salas de concerto, né, Miguel? O Ginastera, Sim. ele... Mesmo não tendo sempre ficado na Argentina, porque quando chegou os militares ao poder na Argentina, ele foi aos Estados Unidos e acabou morrendo na Suíça. E inclusive tem uma história interessante dele na Suíça, que teve uma peça dele foi incorporada pelo Keith Emerson, do Emerson Lake and Palmer. Ele fez um rearranjo de uma peça do Ginastera e mostrou para o Ginastera. E quando o Ginastera acabou de escutar, ele comentou: terrible. E o Keith Emerson ficou preocupado, putz, ele não gostou da minha música. Aí chegou a esposa do Ginastera e disse: senhor Emerson, não se preocupe, em espanhol a expressão terrível pode querer dizer terrível, mas na verdade quer dizer muito bom. Ele gostou do seu arranjo. É bom. Salvou eu nunca escutei esse arranjo do Emerson Lake and Palmer. Nunca. Eu acho que a gente podia. Vamos colocar, porque até eu mesmo vou ouvir. Tocata. Vamos. Vamos colocar aí, porque nem eu ouvi. O arranjo do quarto. O arranjo do quarto movimento. Movimento do primeiro concerto para piano do Ginastera. Guto, então é isso, né? Então a gente quis fazer esse programa falando um pouco dos compositores da Argentina. Pelo menos, como sempre, aqui o espaço é para a gente dar um primeiro impulso sobre vários temas e vários nomes da música. Obviamente tem muito mais para falar e principalmente tem muita coisa para ouvir desses dois compositores maravilhosos. Mas fica a nossa homenagem a Celeste Argentina nessa semana atribulada, onde a Argentina é notícia no mundo inteiro, por um que morre e por uma miríade, um número enorme de gente lá que está querendo salvar tanta gente por nascer ainda hoje na Argentina, dia 28 de novembro, que é o dia que a gente está gravando esse programa. E esperamos nos encontrar na próxima semana aqui no Faça-se a Música. Exatamente. Quem puder, né, eu pedir orações pelo nosso Dieguito Maradona, que nos deixou, e convidar as pessoas a nos escrever ali pelo Twitter, Faça-se a Música, pelo Facebook, nosso grupo Faça-se a Música. Agora nós estamos também com a playlist no YouTube. Tudo chama-se Faça-se a Música. E interage conosco. E até... nossos episódios saem segunda-feira, às 7 da manhã. Na segunda-feira vai sair. Então é bom isso. Que eu falei que a gente está gravando hoje no sábado, porque antigamente saía no sábado, agora segunda-feira. Fim de semana serve para a gente editar, para a gente meditar, para ficar com a família e depois na segunda-feira tá pronto para ir pro ar. É verdade. Até porque eu acho que é onde o pessoal mais escuta, né? E quando tá indo pro trabalho, voltando pro trabalho. Então é isso aí, Guto. Um abraço para ti. Um abraço, Miguel. Um abraço para quem nos escuta. Um abraço e até a próxima. Faça-se a música. Até a próxima. Tchau, tchau.